Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola. Sou o professor Roger e continuo dando sequência às aulas de espanhol para você aí da segunda série do ensino médio, ok? Relembrando vocês sobre os avisos importantes, atividade obrigatória e caso você não tenha acesso aí à internet, beleza? Então, lembrem-se das atividades obrigatórias. Agora, o link para registrar a presença de vocês mudou. Vocês realizam a primeira atividade que consta como atividade obrigatória, e ao final, o processo de conclusão, a presença de vocês será automática, ok? Pela realização desta atividade. Recorde-se de acessar aí pelo e-mail de vocês, o @escola, e se você não tem acesso à internet, realize as atividades desta aula de hoje e entregue aí na secretaria do colégio, beleza? O que estudamos aqui na aula passada, então, relembrando um pouco sobre o Chile, né? Cultura, tradição, abordamos então alguns aspectos e falamos aqui um pouco sobre este gênero, diário de viaje, diário de a bordo. O que vamos falar hoje na aula número 24 é um assunto relacionado a esporte, um dia dedicado à prática deportiva. Então, este dia, que é chamado de Dia Internacional del Deporte, para el Desarrollo y la Paz, um gênero, notícia e alguns vocabulários relacionados ao contexto textual. Primeira reflexão aqui que eu deixo a vocês, então, 3 questões, né? O que é deporte? O que essa palavra significa? O que é esporte? Né? Pense aí um pouquinho. O que significa para ti a palavra deporte? Qual o conceito de esporte que você tem aí na sua cabeça? Será que você só pensa em educação física quando pensa em esporte? Ou esse contexto, esse significado, o significado dessa palavra é mais abrangente? Vai pensando aí. E a ti? Te gusta praticar algum deporte? Então pense um pouquinho aí, faça uma breve reflexão, ok? Lhes trago 2 conceitos aqui, segundo a RAE, Real Academia Espanhola, né? O primeiro conceito é atividade física exercida como juego ou competição, jogo ou competição. Então, uma atividade física, cuja prática supõe entretenimento e sugestiona normas, então entretenimento, lazer, né? E está sujeito às regras, às normas, beleza? E o segundo conceito do dicionário, recreação, passatempo, placer, diversão, relacionado aqui ao lazer, ao entretenimento. O exercício físico, atividade física para a saúde, né? Por lo comum, al aire livre. Então, a maioria, né, das práticas esportivas aqui são realizadas ao ar livre, beleza? Então, um breve conceito talvez tenha ido de encontro com aquilo que você pensou. Qual é a função social, então, do esporte? O deporte é um elemento importante para criar um entorno onde prevaleça a tolerância, a solidariedade, a cooperação, a inclusão e a saúde, já que com sua prática se potenciam valores como o trabalho em equipe, respeito ao adversário, cumprimento de regras, justiça e convivência. Então, para a gente ter aqui uma reflexão mais abrangente daqueles questionamentos iniciais, né? O que significa esporte? Então, não é basicamente jogar, né, competir, mas sim ter, né, alguns valores embutidos, como a cooperação, a própria colaboração, você se colocar no lugar do outro, né? Você ter essa união, essa coletividade, o trabalho em equipe. Então, além de ser, né, de existir essa prática esportiva, as atividades físicas em si que contribuem para a saúde, né, serve como um instrumento, aí uma divulgação, para a gente trabalhar um pouco essa questão de união, beleza? Por isso, né, um dos motivos que foi criado, né,
6 de abril de 2013, este dia, né? Dia Internacional del Deporte para o Desarrollo, ou seja, o desenvolvimento e a paz. Pensando aí a nível, âmbito mundial, nosso planeta, todos os continentes, todos os povos, raças, gêneros, toda essa questão de inclusão e o esporte justamente vindo, né, como um elemento aí para contribuir para essa propagação de união, né? Então proclama a ONU, que é a Organização de las Nações Unidas, né, para fortalecer os laços sociais, promover o desarrollo sostenible, a paz, o bienestar, a solidariedade e o respeito. Né? Por isso que existem vários programas sociais, vocês devem observar que aqui no nosso país, inclusive no Brasil, muito perto de você, na sua cidade, existem programas sociais. Para quê? Né? Que envolvem aí justamente o esporte para tirar aqueles jovens, né, do trabalho forçado, né, o trabalho infantil, por exemplo, das drogas, né, justamente para trazer o jovem para a realidade, né, para fazer aí um projeto de inclusão. Então, justamente aí o que está por trás disso? Né, uma prática esportiva. Tá? E junto com essa prática esportiva, né, ela vem com todos aqueles valores. Beleza? Atividade 1. A respeito da função social do deporte, apunta a afirmativa correta. Você tem 4 opções, uma delas é a correta. Vou dar um tempo para você ler todas essas opções, refletir sobre o que nós discutimos e o seu conhecimento de mundo, até chegar à resposta correta. Beleza? Vamos lá.
Partindo então aqui das 4 opções, vamos ler. El deporte é um elemento desnecessário. Então, né, já tem um termo aqui depreciativo, né? Resposta errada. La B. El deporte atua para potencializar o espírito de individualidade. Será que é a individualidade ou a coletividade? Acho que é a coletividade, né? Então a letra B é errada. Letra C. El deporte é um elemento importante, sim, para criar um entorno onde prevalezcan muitos valores. Sim, né? A cooperação, a própria colaboração, né? Então, um dos valores. E la D, por intermédio del deporte, se fortalece muito o espírito de adversidade. Não, pelo contrário, né? Então, a letra C é a resposta correta, beleza? Partindo para mais um exercício, agora vamos analisar este fragmento e principalmente a expressão que está destacada, o que ela significa aqui no nosso contexto em língua espanhola e dentro desse fragmento. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Preste atenção nessa expressão que está destacada. Historicamente, ha desempenhado um papel importante em todas as sociedades. Eu dou 3 opções para você, tá? E dessas 3 opções, somente uma é a correta. Vamos lá para mais um tempo, reflita e chegue aí a resposta correta, beleza?
Então, no nosso contexto, quando fala el deporte, o esporte, tem o poder de cambiar o mundo, ou seja, o esporte tem o poder de mudar o mundo. Cambiar, mudar, fazer uma troca, né? Então, o que seria isso? Seria um fator positivo, né? Então, se vocês observarem aqui a letra C, há uma alternativa positiva para o desenvolvimento social. Quando fala, inclusive, aqui, né, historicamente, ha desempenhado um papel importante em todas as sociedades, ou seja, esse processo já de colaboração, né, algo coletivo, ok? A errada porque fala uma alternativa negativa e a letra B quando fala aqui, né, traz riscos, né, à sociedade. Não, pelo contrário, traz benefícios. Beleza? Partindo para uma análise mais ampla de um gênero muito comum nas nossas aulas de linguagens, a notícia. Eu trago para vocês aqui do site, né, da FIFA na Espanha, ok? Este titular: La FIFA celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Observando aqui, né, a nossa manchete, ela foi divulgada dia 6 de abril de 2020 no site da FIFA. Partindo de uma análise aqui sobre a linguagem não verbal, né, esta foto que foi retirada, o que vocês conseguem observar aqui? Público abrangente, ali, maioritário, são meninas. Então já se desconstrói aí, né, um dos mitos, né, esportivo, né, a mulher não pode participar, pelo contrário. Segundo, né, eles estão aqui num campo de futebol, ok? Aquela história de que futebol, né, há anos atrás, futebol é só coisa para homem. Então a gente consegue perceber que hoje essa ideia está sendo desconstruída. Inclusive a nossa seleção brasileira feminina de futebol está de parabéns aí pelas conquistas, e vocês devem ter observado. E o terceiro fator aqui é que existem muitas meninas que são muçulmanas, né? E se vocês se relembrarem aí os conceitos da aula de história, geografia, vocês vão ver aí que a mulher, né, a tradição da mulher muçulmana, então por si só ela tem que se cobrir, né? Ela é deixada de lado aí por algumas questões políticas, étnicas, né, daquela região, daqueles países, né? Então, hoje a gente consegue perceber que começa a existir aí uma desconstrução, né, um novo conceito de inclusão também dessas pessoas, beleza? De diversidade. Vou ler para vocês alguns fragmentos desta notícia e vamos fazendo algumas reflexões ao longo do texto, ao longo da aula. Estos dias, el mundo del deporte está más unido que nunca. ¿Por quê? Então, ele vai ter uma explicação depois aqui. Por que essa união? Já seja o tênis, um dos esportes, a Fórmula 1, um dos esportes aqui também, né, Juegos Olímpicos, ou o futebol. Inclusive, na próxima aula, vamos ter uma abrangência maior sobre os Jogos Olímpicos, dando continuidade ao tema. Todos sofrem as consequências da Covid-19. Então, vocês devem ter observado, assim como a nossa vida mudou, né, atualmente, por conta dessa quarentena, esse confinamento, né, o quão foi prejudicial, então, as práticas esportivas. Relembrando do conceito, né, prática ao ar livre, então essa coletividade, onde sempre tem pessoas aglomeradas, então muito se tornou difícil por conta dessa pandemia, né? Então essa primeira reflexão. Segundo, nesse contexto llega o Dia Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra por 7ª vez este lunes. Relembrando que lunes significa segunda-feira. Se vocês olharem no calendário, 6 de abril de 2020 se deu aí numa segunda-feira. 7 anos, né? Porque a data inicial foi em 2013 e nós estamos em 2020. A Assembleia General de Nações Unidas, em 2013, proclamou que este seria o Dia de la Comemoración.
E aí eu pergunto para você, por que será, né, que este dia é o dia de comemorar aí, né, então, o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz? Deixo para vocês justamente a atividade 3 como reflexão. Vocês têm duas opções, uma delas é a correta. Vamos lá. Então, pode ser que vocês não saibam ou não tenham se recordado, mas já tenham também estudado isso em educação física, por exemplo, em história, sobre os Jogos Olímpicos, né? O primeiro jogo olímpico da história se ocorreu aqui, então, 6 de abril de 1896, tá? Por data essa, então, que todo dia 6 de abril, né, a ONU, então, proclamou aí
o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Mas, professor, por que desenvolvimento em paz? Então, quando falo em desenvolvimento, é justamente essa questão de massa social, desenvolvimento social, as pessoas, né? Enquanto se desenvolver enquanto ser humano, né? Então, esse desenvolvimento social. E paz, né? Justamente pela questão da coletividade, das raças, dos países, né? Sem distinção, ok? Mais um fragmento, então, aqui. O Jacques Roger, né? Presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, naquele momento agregou: já hemos visto muitas vezes o verdadeiro valor do deporte e da atividade física. Ou seja, então aqui ele vai falar um pouquinho sobre os valores que o esporte tem na vida das pessoas, né? Melhoram a confiança, melhorar a confiança, né? Combater os estereotipos sexistas, como nós já observamos naquela imagem inicial ali da nossa notícia, né? Os estereótipos, né? Oferecem uma alternativa aos conflitos e à criminalidade. Então, o combate justamente é a criminalidade, retirando estes jovens, essas pessoas desse contexto marginalizado para uma outra realidade, uma realidade social mais inclusiva, né? E são beneficiosos para a saúde, por conta das atividades físicas, podem aportar esperança e novas metas a refugiados, a comunidades empobrecidas e outras pessoas necessitadas, ok? Então, a função social. Atividade 4. Segundo o texto, uno de los verdaderos valores del deporte es combatir los estereotipos sexistas. A respeito disso, qual é a alternativa correta? Então, você vai reler este fragmento, relembre aí o contexto da nossa aula, o que estudamos até agora, e aponte aí qual destas duas alternativas é a correta. Vou dar um tempo para você.
Retomando então aqui o nosso exercício, se vocês observarem, a resposta correta é a letra B. Quando fala combater os estereotipos sexistas, está se referindo aqui combater, né? Tomem cuidado com essa palavra, prejuízos, não é prejuízo. Prejuízo, preconceito em espanhol, tá? A palavra juízo, né? Fazer juízo de valor, o próprio conceito, né, que se tem, né? Preconceber algo, então, preconceito. Principalmente a respeito das práticas deportivas de mulheres em algumas modalidades deportivas aí. Esse preconceito que se tinha com as mulheres. Então, combater isso, tá? A letra A é errada, né? Porque fala aqui, ó, ocorre solamente em meio social e não ocorre em meio deportivo. A gente observa que nos meios, né, nos esportes, aí, os meios esportivos, também é comum aí esse preconceito, beleza? Partindo para os últimos fragmentos da notícia, diz assim, ó, pese aquele deporte internacional se haya quedado mais ou menos parado. Isto não significa em nenhum caso que haja que deixar de fazer exercício, ou seja, não é porque você está em casa aí de quarentena, em confinamento, que você vai parar com a prática, né, de fazer um exercício físico. Tem que se exercitar, o corpo pede, né? Porque o deporte sempre ha desempenhado um trabalho importante em todas as sociedades ao longo da história, já seja como deporte de competição, como atividade física ou juego. Então, a importância, mais uma vez, de fazer as atividades físicas. Beleza? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda a todas as pessoas adultas sanas que pratiquem ao menos 30 minutos de atividade física ao dia e que os niños hagam ao menos 60 minutos de exercício ao dia. Existe infinidade de ferramentas online, digitais, para animar as pessoas de todas as idades e capacidades a que sigam cuidando-se mientras estém em casa. Então, um tempo aí, né, de ficar em casa, você também pode praticar exercícios físicos por plataformas digitais. Existem várias aí que você pode baixar, beleza? E mesmo que você não tenha acesso à internet, você pode buscar programas, né, na televisão que favoreçam aí também alguma prática, algum exercício físico, beleza? Vamos lá, mais um exercício. A partir deste fragmento, vocês irão apontar qual é a resposta correta, partindo de lo que foi abordado em la classe, aqui na aula, as expressões destacadas inferem que tem um sentido, qual sentido tem essas expressões destacadas no texto e no contexto aqui da nossa aula, beleza? Vamos lá.
partindo da leitura, então, do nosso fragmento, né? Agora, mais que nunca, há algo que todo el mundo debe tener claro. La salud es lo primero. Quem disse isso, né? Então, presidente da FIFA, né? Gianni Infantino, tá? Qual das duas alternativas faz referência ao fragmento e ao que está destacado? Quando fala agora mais do que nunca, ou seja, pensando no momento atual. E a saúde é o primeiro, então em primeiro lugar, né? Las personas pratiquem atividades físicas al dia, né? Frequentemente, dia após dia, mesmo neste período de pandemia. Essa é a resposta correta, ok? Então, aquilo que eu havia comentado com vocês, né? Porque você está em casa, que você vai deixar de praticar os exercícios. E a letra B, quando fala, né, as pessoas se quedem em casa solamente mirando as atividades, ou seja, apenas observando aí as atividades pela televisão ou pelas telas aí do celular, smartphone, enfim, né? Também é uma prática aí para aumentar o sedentarismo. Então, pratiquem exercícios físicos, busquem fazer as atividades mesmo em casa, ok? Vamos para o nosso quiz, finalizando a aula, então. Questão 1, a respeito do deporte, ou seja, do conceito que foi abordado aqui na aula sobre esporte. Qual é a opção correta, letra A ou letra B? E a 2, né, sobre o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Este dia, qual o objetivo dele? Ele tem por objetivo o quê? Eu vou dar um tempo para vocês lerem, refletirem, analisarem e chegarem aí às conclusões desta aula de hoje, beleza? Então, partindo daquilo que estudamos na aula de hoje, quando falamos do conceito aqui a respeito, né, do esporte, a letra B é errada. Por que a letra B é errada? Porque fala que esse fundamental tão solo, ou seja, tão somente. Não é tão somente isso, né? As opções que aparecem aqui. Quando fala se hace necessário não solamente para a saúde, ou seja, não somente para a saúde, sino para promover o desenvolvimento social e a paz, né? Então são as opções, né, que oferece aí a prática esportiva, o esporte em si. Tá? Então a letra A é a correta e letra B, né, a respeito deste dia comemorativo, a função dele, promover uma campanha mundial a respeito dos clubes deportivos. Será que é a respeito dos clubes em si, né, um favorecimento, marketing? Ou a letra B, conscienciar ou conscientizar as pessoas e fortalecer os laços sociais. Então, se vocês observaram, a letra A é a correta na número 1 e a letra B é a correta na número 2. Ok, pessoal? Hoje, nós estudamos, então, sobre o quê? Né? Os benefícios da prática esportiva, o conceito sobre o esporte em si, que não é somente praticar exercícios físicos, né? Mas ele tem também a função social, ok? De promover paz e desenvolvimento, né? E fizemos algumas outras abordagens aqui sobre o gênero notícia e vocabulários relacionados a esse texto, beleza? Eu deixo para vocês aí, né, os bons estudos, que vocês acessem as plataformas digitais, ok? Não esqueçam de realizar aquela atividade tão essencial para comprovar a presença de vocês.
Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essa aula, entre em contato com o professor de vocês, pela secretaria do colégio ou pelo Google Classroom. Eu fico por aqui, até mais, um abraço, tchau, tchau.